Qual a análise que você faz da derrota do Atlético ontem? Bom dia. Bom dia, Romano, bom dia, Léo, quem acompanha a gente. É interessante, o Everson resumiu bem a história, né? O futebol nem sempre tem a justiça ao lado do melhor time na partida, né? Dizendo, né? O Atlético foi claramente superior ao Atlético do Paraná. Atlético do Paraná que está decepcionando nesse início de temporada, por mais que tenha conseguido os resultados, mas o futebol é muito abaixo do esperado no Furacão, tanto que existe pressão no Paulo Turra, existe pressão sim, a diretoria do clube está meio dividida aí em relação à continuidade do trabalho dele. O jogo era muito decisivo para ele ontem, por mais que diga que não. A presença do Cuca nos camarotes mostra o tamanho dessa pressão. Cuca convidado pelo Atlético do Paraná para poder acompanhar o jogo de ontem na Arena da Baixada. O Galo foi superior. Acredito que até no primeiro tempo, quando saiu derrotado por 2-0, tá? Merecia uma sorte melhor. Agora, o Bento estava numa noite espetacular. Aliás, o que é normal, né, o Romano, é normal do goleiro do Atlético do Paraná, que hoje é o goleiro mais caro do Brasil, o mais valorizado do Brasil, tá? E aí vale uma questão que vale uma reflexão. O Atlético do Paraná que vem de Neto, vendeu. Tinha o Everton, vendeu. Tinha o Santos, vendeu. Tem o Bento. Tá? Então, quando a gente fala dessa história de Atlético Cruzeiro, de fazer receita com venda de jogador, o Atlético do Paraná tem 4 goleiros que ele foi sendo colocado como substituto. O Bento hoje é um garoto e é o mais caro do Brasil. E 2 deles, os 2 campeões olímpicos. O Santos e o Everton. E o Everton. E o Neto com passagem por clubes europeus e seleção brasileira. E o Bento vai seguir o mesmo caminho, porque é um goleiraço. Um garoto ainda, que é um goleiraço e é o goleiro mais caro do Brasil. Não estou dizendo que é o melhor. É o Everton. Só que pela idade, somado ao desempenho, o Bento é o goleiro mais caro, mais valorizado do futebol brasileiro hoje. E fez a diferença ontem. O Bento garantiu os 3 pontos ao Atlético do Paraná. Faz parte do jogo, mas demonstra também, talvez, uma certa ansiedade do Atlético. Eu me recordo que o Léo foi na segunda-feira, falava da história não sei se foi o Léo ou você, da história lá do futebol mexicano, da máxima mexicana com o Cruzeiro. Romano. Foi, Romano. Jogamos como nunca, perdemos como sempre. O Atlético também está entrando nessa rota, né? Porque o Cudê disse que contra o Vasco foi o melhor jogo. Ontem o jogo foi muito bom, mas jogou como nunca, perdeu como sempre. Precisa virar essa chave aí. O Atlético está entrando num círculo vicioso com essa desculpa de jogar bem e não vencer, Léo. Bom dia. Bom dia, Romano. Eu não acho que seja uma desculpa pelo jogo de ontem. O jogo de ontem, na minha impressão, o Atlético realmente jogou bem. Só que jogar bem significa se defender bem, criar oportunidades e fazer os gols. O Atlético foi bem em 2. Mas tomou 2 gols e tal. Não estava jogando contra ninguém. O Vitor Roque é realmente diferenciado e o Dodô também é diferenciado, tanto que o Dodô tá mal, né? O Vitor Roque anuncia que vai dar um drible do lado direito na sexta-feira e o Dodô tá correndo na quarta-feira da outra semana atrás dele. Então, e méritos do Vitor Roque. A gente também não pode tirar mérito do adversário quando o tem. Tem o lance do pênalti, que o Márcio Rezende já disse, e eu concordo também. É um lance muito polêmico, interpretativo, poderia não ter sido marcado, e o Atlético criou muito. Aliado a isso, a noite do Bento, né? Virou Bento 17 ontem lá na Arena da Baixada, porque ele fez, diferentemente do Léo Jardim, tá, gente? Diferentemente do jogo contra o Vasco, que o Atlético ficou no bumba meu boi muito com o Vasco, alguns chutes, algumas coisas, e o Léo Jardim ali pegando. Ontem, as defesas do Bento foram defesas de dificuldade muito maior. O Bento teve, assim, uma noite de Neuer, uma noite de Courtois, com defesas incríveis. É lógico que isso atrapalha a vida do Galo. O que fazer para corrigir? Finalizar melhor. Mas acho que ontem ficou um bom recado de que aquele esquema que o Cudê sempre sonhou e sempre usou e queria implantar, que não funciona. Porque ontem o Atlético jogou diferente. Ontem o Galo jogou com o Paulinho aberto do lado esquerdo, jogou com o Pedrinho aberto do lado direito e o Galo jogou bem melhor. Jogou contra um adversário muito duro. Agora, a minha pergunta para você, Romano, para o Simões e para você que me acompanha é a seguinte: será que é tarde demais para o Cudê
e para a Libertadores? Encontrar o time agora? Começar a achar o time agora? Talvez seja tarde demais.